Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, lhe perguntou: Você quer ser curado? Esse texto está em João capítulo 5, versículo 6. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus. No final dessa reflexão bíblica, estaremos orando juntos. E se você quiser, fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários. Assim, você terá mais pessoas intercedendo pelas suas necessidades. E se você quiser também, eu deixo fixado nos comentários o link do meu canal do WhatsApp. Ali eu posto todos os dias versículos bíblicos para abençoar o seu dia. E todos os conteúdos que posto aqui no canal do YouTube, eu também posto por lá. Assim você não perde nada que eu posto por aqui no canal. E sempre que tenho condições, eu também coloco ali devocionais em textos, para você estar meditando na palavra de Deus. Então vamos para a reflexão de hoje. Está aqui em João, no capítulo 5, versículo 6. Esse versículo que eu li, ele está incluído na história de um paralítico que estava ali no tanque de Betesda. A Bíblia afirma que ali nesse tanque, que tinha esse nome, Betesda, ali ficavam muitas pessoas enfermas, doentes, surdos, cegos, paralíticos, pessoas inválidas, conforme diz a própria Bíblia Sagrada. A Bíblia afirma também que ali, de tempo em tempo, descia um anjo de Deus e agitava as águas daquele tanque. E após o anjo agitar aquelas águas, a primeira pessoa que descesse até as águas, entrasse na água, essa pessoa era curada de qualquer enfermidade que ela tivesse. E no meio daqueles doentes, daquele tanto de pessoas ali doentes, necessitadas de um milagre em suas vidas, tinha ali um paralítico que, conforme a Bíblia nos relata aqui em João, no capítulo 5, essa pessoa já era paralítica há 38 anos. E Jesus passou por ali. Ele chegou ali perto daquele tanque. Ele viu esse paralítico deitado. E quando ele ficou sabendo a situação desse paralítico, ele lhe fez uma pergunta: Você quer ser curado? Talvez você possa achar uma pergunta óbvia, talvez sem sentido. Porque Jesus faria uma pergunta desse tipo para uma pessoa paralítica que estava no meio de um monte de pessoas doentes, enfermas, cegos, surdos, paralíticos, em um lugar aonde acontecia cura? Com certeza, pela lógica humana, aquele homem, aquele paralítico, queria sim ser curado. Então, como essa pergunta ela é um pouco chamativa, ela nos chama a atenção por causa do contexto, eu escolhi fazer uma reflexão. Eu escolhi pegar essa pergunta para nós fazermos uma reflexão. Porque, infelizmente, nem todas as pessoas querem ser curadas, nem todas as pessoas querem ser libertas de seus pecados, nem todas as pessoas querem abandonar o seu estilo de vida. Esse é o motivo pelo qual eu escolhi esse versículo para a nossa reflexão. Eu vou começar aqui falando de dois conhecimentos dentro desse assunto que eu conheço fora da Bíblia Sagrada. Eu, pessoalmente, conheço uma pessoa que uma certa vez me falou o seguinte: eu não vou me tornar uma evangélica, em outras palavras, eu não vou me converter, não vou ser uma cristã evangélica, porque eu vou ter que abandonar muitas coisas que eu pratico, porque os evangélicos não podem fazer um monte de coisas. Então, com essa fala, nós podemos perceber que muitas pessoas, elas preferem o seu estilo de vida, elas preferem as suas práticas do que
abrir mão das suas práticas para viver a vontade de Deus. Eu tenho outro exemplo aqui que eu ouvi de uma pessoa, um ministro de Deus, mais especificamente um ministro de cura. Esse homem, ele é usado por Deus para curar pessoas de vários tipos de enfermidades, doenças, inclusive doenças que não têm cura aos olhos da medicina. Esse homem, uma certa vez, disse que estava em um lugar, em uma igreja, se não me engano, ministrando cura, e muitas pessoas eram curadas por ele, iam até ele, porque o chamado dele é esse. O trabalho dele é divulgado em cima disso. Ele é usado por Deus para curar as pessoas. E ele disse que em um certo lugar que ele estava, ele viu um paralítico, um homem na cadeira de rodas. E quando ele foi para orar para esse homem ser curado, esse homem desesperadamente o repreendeu. Ele não deixou que o homem, o ministro de Deus, ministrasse a cura sobre ele, porque senão ele iria perder o benefício que ele recebia do governo. Veja bem, a pessoa prefere ficar em uma cadeira de rodas, debilitada, limitada para se locomover, para se movimentar, para trabalhar. Ela prefere isso por causa de um dinheiro, entre aspas, vamos dizer, fácil. Infelizmente, existem pessoas com essas mentalidades. A pessoa prefere depender de uma ajuda de governo, da esmola das pessoas, da oferta das pessoas, do que trabalhar e se sustentar com o suor do seu próprio rosto, conforme Deus determinou que assim devem viver os homens. Eles devem comer o pão do suor do seu próprio rosto, conforme está lá em Gênesis, no relato da criação. Então, por aí nós já podemos ter uma ideia de como as pessoas pensam de formas diferentes. E, infelizmente, elas pensam de uma maneira deplorável, uma maneira negativa, maligna. Essas pessoas, elas estão cegas espiritualmente, em sua maioria. Elas estão em uma completa cegueira espiritual. Às vezes, elas podem pensar que estão obtendo vantagem, mas aos olhos de Deus, biblicamente observando, nós podemos ver que elas estão em desvantagem. Agora nós vamos para alguns exemplos bíblicos. Nós já vimos aqui até agora que existem várias causas que levam as pessoas a não desejarem as coisas de Deus, serem abençoadas por Deus. As pessoas rejeitam as bênçãos de Deus, até mesmo a salvação, rejeitam curas, rejeitam serem libertas do pecado e rejeitam ser salvas por causa daquilo que elas mais gostam. Pode ser um pecado, pode ser um estilo de vida, pode ser as suas riquezas, pode ser o seu status social, entre outras coisas. Por falar em status social, por exemplo, no meio da fama, muitas pessoas não se convertem ao Senhor Jesus Cristo, não abandonam as suas práticas, porque elas preferem o status das pessoas, a fama, do que estar com Jesus sem o reconhecimento das pessoas. Aqui na Bíblia Sagrada nós podemos ver exemplos parecidos. Vamos para o primeiro exemplo, que está aqui em João, no capítulo 12. Nós vamos ver aqui sobre os homens religiosos. Acredito que se refere aqui, na referência que vamos ver, sobre os fariseus. João capítulo 12, eu vou ler 2 versículos, 42 e 43. Está escrito o seguinte: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então nós estamos vendo aqui um exemplo
de pessoas que rejeitaram andar com Jesus, caminhar com Jesus, serem seguidores, discípulos de Jesus. Rejeitaram o perdão de Deus, o amor, a graça de Deus e a salvação por causa do status social, da glória, do reconhecimento humano, conforme eu acabei de ler aqui em João capítulo 12, nos versículos 42 e 43. Aqui está dizendo que muitos, não foram poucos, muitos dentre as próprias autoridades dos judeus, dentre as autoridades, tinham autoridades políticas, autoridades religiosas, autoridades sociais de diversos setores. Muitos creram no Senhor Jesus. Eles creram, mas por causa dos fariseus. Os fariseus eram homens, eram pessoas de um partido religioso muito restrito, muito rígido entre os judeus, o mais rígido de todos. O farisaísmo, os fariseus, eles eram rígidos, eles não aceitavam o Senhor Jesus, não aceitavam os ensinos do Senhor Jesus, e eles ameaçavam e perseguiam aqueles que se confessavam ser do caminho do Senhor Jesus Cristo, conforme o apóstolo Paulo fazia. Ele perseguia, mandava prender e matava os cristãos. Os fariseus eram muito rígidos e por causa deles, muitas pessoas que acreditaram no Senhor Jesus Cristo não confessavam ele publicamente e até deixaram de seguir a Jesus Cristo para não perder o prestígio dos homens, conforme está aqui nessa passagem de João 12. Está dizendo aqui, olha, no versículo 42, eles não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Aí no versículo 43 explica por que eles não queriam ser expulsos da sinagoga. Porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles preferiam ser reconhecidos, exaltados, bajulados, elogiados, honrados pelos homens do que pelo próprio Deus. E com essa atitude, eles estavam rejeitando a própria salvação. Existem vários outros motivos que levam as pessoas a cometerem esse tipo de erro, a terem essa falha, essa errônea e gravíssima atitude. Agora eu vou ler aqui uma referência que está em Lucas, capítulo 7, versículo 30. Inclusive, o último vídeo que postei no canal, eu fiz a reflexão bíblica, a meditação bíblica, em cima desse versículo que vou ler aqui agora. Lucas, capítulo 7, versículo 30. Está escrito o seguinte: mas os fariseus e os intérpretes da lei, eles rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Aqui está dizendo que os fariseus e os peritos, os doutores, os intérpretes da lei, os escribas, os mestres da lei, os especialistas da lei, se fosse nos dias de hoje, seriam os teólogos. Eles rejeitaram o propósito de Deus para eles. Por isso, eles não se batizaram. Aqui no contexto não era Jesus Cristo, era João Batista. Aqui diz que prostitutas, os publicanos, soldados romanos, diversos tipos de pecadores ouviam a pregação de João Batista, acreditavam na mensagem, reconheciam que era necessária uma mudança de vida e perguntavam a João Batista o que eles deveriam fazer. E João lhes dava as devidas instruções de acordo com as suas práticas. Eles confessavam publicamente, se arrependiam e eles eram batizados para demonstrar publicamente o seu arrependimento e a sua fé na mensagem do evangelho pregada por João o Batista. Mas no caso dos líderes religiosos, aqui os fariseus, os mais rígidos de todos, e os intérpretes, os mestres, os conhecedores da lei, eles rejeitaram a palavra de Deus. É claro que entre esses que rejeitaram, tinha aqueles que acreditavam
e aqueles que não acreditavam. Mas independente disso, eles rejeitaram, eles não confessavam e inclusive eles não se batizavam. Uma prova de que eles não se arrependeram de seus pecados. Em outras palavras, eles preferiam o seu estilo de vida, o seu status de liderança, seu status religioso, a sua posição de liderança, a sua posição de religiosa. Eles preferiam essas coisas do que abandonar as suas práticas, os seus pecados, para seguir a Deus. Vamos ver aqui mais uma referência na Bíblia que também está em Lucas, agora no capítulo de número 18. Vamos ver aqui um outro motivo. Eu poderia citar aqui muitos, vários, diversos motivos que impedem as pessoas de serem libertas, de serem abençoadas por Deus, de serem salvas e receberem diversas outras bênçãos da parte de Deus. Eu poderia dizer várias aqui, mas é claro, nós não temos tempo para falar muita coisa. E eu vou dar aqui mais um exemplo, um tipo de pessoa, um tipo de problema, de situação que impede que as pessoas sigam ao Senhor Jesus Cristo, que as pessoas sejam salvas. Agora nós vamos ver aqui em Lucas, no capítulo de número 18, que havia um homem rico. Esse homem até mesmo acreditava na palavra de Deus. Ele conhecia a palavra de Deus. Mas por causa de suas riquezas, ele não seguiu ao Senhor Jesus Cristo. Aqui em Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 18, está escrito: certo homem de posição, não era qualquer pessoa na sociedade, ele tinha uma certa posição, perguntou para Jesus: bom mestre, o que vou fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus respondeu para ele: por que você me chama bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Aí Jesus continuou falando para ele: você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe. Então, aquele homem de posição, aquele homem que era rico, ele replicou: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus, ouvindo isso, disse para ele: ainda te falta uma coisa. Venda tudo o que você tem, dê aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois disso, você vem e me segue. E no versículo 23 termina a história. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Aquele homem era muito rico, provavelmente ele tinha muitas propriedades, muitos terrenos, muitas terras, muitos funcionários, gado, tesouros, ouro, prata, entre outras coisas. Aqui diz no versículo 23 que ele era riquíssimo, muito rico. Esse homem, ele deixou de receber várias bênçãos. Jesus Cristo falou para ele que ele deveria vender tudo o que ele tinha, distribuir o produto daquela venda, o dinheiro daquela venda, daquela riqueza, distribuir aos pobres. Se ele fizesse isso, ele teria um tesouro nos céus, riquezas espirituais, celestiais. Ele deixou de perder essas bênçãos, riquezas espirituais, praticando a gratidão, fazendo obras de caridade, ajudando e abençoando pessoas necessitadas. E Jesus Cristo falou para ele: depois que você fizer isso, que você abrir mão de tudo, de toda a sua riqueza, você vem e me segue. Olha o privilégio que aquele homem desperdiçou. Teve homens na Bíblia que quis seguir Jesus e Jesus não deixou eles seguirem Jesus como muitos podiam segui-lo. Esse aqui, ele teve a oportunidade, mas ele desperdiçou essa oportunidade. A Bíblia diz que esse homem ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. Em outro evangelho, aqui eu estou lendo Lucas, essa história também é contada em Mateus e Marcos. Em Mateus ou em Marcos vai falar que esse jovem, ele ficou triste, baixou a cabeça e se retirou.
ele não seguiu ao Senhor Jesus. É por causa desse acontecimento que Jesus falou: é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Jesus não disse que é impossível, ele disse que é muito difícil. Mas, por causa das riquezas, das coisas materiais, muitas pessoas deixam de ser abençoadas por Deus e até mesmo de herdar a sua salvação. Então nós vimos aqui que existem vários motivos que podem nos impedir de sermos abençoados por Deus e até mesmo receber a principal e maior de todas as bênçãos que poderíamos receber, que é a salvação. Enquanto estou falando isso aqui com você, me veio à memória uma outra coisa que acontece na maioria das pessoas que impede que elas sejam salvas. Nós precisamos entender que a salvação não é por obras, ela é pela graça, pela fé. Mas as nossas atitudes, as nossas práticas, as nossas obras demonstram se a nossa fé é verdadeira ou não. Eu quero falar aqui sobre uma coisa que muito impede que as pessoas sejam salvas. É sobre o perdão. Tem pessoas que não herdam a salvação por causa do perdão. Jesus Cristo, quando ensinou a oração que nós chamamos de a oração do Pai Nosso, em um trecho dessa oração ele diz o seguinte: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Em algumas traduções vai dizer o seguinte: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Depois que ele ensina essa oração, isso está lá em Mateus capítulo 6, ele vai falar assim: porque se vocês perdoarem os homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial vai perdoar vocês as suas ofensas, os seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem as pessoas, o Pai Celestial também não vai perdoar vocês. E você precisa entender que uma pessoa que não é perdoada por Deus, ela não tem salvação. Porque Deus ele enviou Jesus Cristo para que nós venhamos crer nele através de Jesus Cristo, para que os nossos pecados sejam perdoados. Então, o perdão, ou melhor, a falta de perdão, a mágoa, o rancor, isso aí é mais uma coisa que impede que as pessoas sejam abençoadas por Deus e até mesmo sejam salvas. Portanto, fique atento, fique alerta, cuide do seu coração. Não se prenda com as coisas do mundo. Não se prenda com as emoções e sentimentos negativos. Libere o perdão. Ouça a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Negue-se a si mesmo, rejeite as suas vontades carnais e pecaminosas e viva a vontade de Deus para que você seja abençoado. Viva tudo aquilo que Ele tem para você nessa terra e finalmente venha herdar a salvação. Então, feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e te glorificamos por mais um dia refletindo e meditando na palavra do Senhor. Deus querido, nós te agradecemos por essa palavra e também nós te pedimos perdão pelas nossas falhas e pelos nossos pecados. Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha purificar a nossa mente, purificar o nosso coração e que o Senhor venha nos desprender de tudo aquilo que nos impede de agradar ao Senhor, de viver a vontade do Senhor e de seguir ao Senhor Jesus Cristo vivendo a vontade do Senhor. Deus, tira de nós o prazer pelas coisas do mundo. Tira de nós, meu Pai, o amor pelas coisas do mundo, pelas coisas materiais, pelas coisas terrenas. O prazer pelo pecado, meu Pai. E coloque em nós, meu Deus, o prazer no Senhor, prazer pelas coisas do Senhor, prazer na palavra do Senhor. Coloque em nós, meu Pai, desejo de estar buscando ao Senhor todos os dias, ter comunhão, amizade, intimidade com o Senhor, lendo a palavra do Senhor todos os dias, orando, buscando a face do Senhor todos os dias, envolvido com as coisas do Senhor, fazendo a vontade do Senhor e alegrando o teu coração, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha tirar de nossas vidas, afastar do nosso meio tudo aquilo que nos impede de termos intimidade e comunhão com o Senhor e sermos abençoados pelo Senhor.
Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, aumenta o nosso temor, em nome de Jesus. Pai querido, muda os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Tira de nós toda mágoa, todo rancor, todo sentimento maligno, todo sentimento e emoção negativa, maligna. Coloca em nós o amor do Senhor, coloca em nós o perdão, Pai, em nome de Jesus. Cura a nossa alma, cura os nossos pensamentos, sentimentos, nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Que nós venhamos ter a mente de Cristo, o coração de Cristo, que nós sejamos cheios do Teu Espírito Santo, cheios do Teu amor, Pai, que nós sejamos luz nesse mundo, sal nessa terra, em nome de Jesus Cristo. Deus, nós te pedimos também que o Senhor abençoe todas as áreas das nossas vidas. Abençoe nossa família, nossa casa, nosso casamento, nossos filhos, os maridos, as esposas, os pais, os irmãos, os parentes, os amigos, os vizinhos, Pai. Abençoe, meu Pai, o nosso lar, o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente de ministério também, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, que o Senhor venha repreender todo e qualquer mal que esteja acontecendo no nosso meio, cessar toda contenda, toda inimizade, toda divisão, toda inveja, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha manifestar a paz e a alegria do Senhor e que venha prevalecer a Tua presença no nosso meio, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado e cuidado de nós e pedimos ao Senhor que nunca nos falte nada, que não nos falte a provisão financeira, a provisão material, o vestuário, o alimento, os objetos do nosso dia a dia, meu Pai, do cotidiano que nós precisamos, que não nos falte nada, que não nos falte também a saúde, que o Senhor vai curar todo aquele que está enfermo, Pai, que está com dores no corpo, que o Senhor venha libertar aqueles que estão cativos, meu Deus, no pecado, que não conseguem abandonar o pecado, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha desfazer todo e qualquer mal que foi feito e enviado para prejudicar as nossas vidas. Que os anjos do Senhor estejam nos guardando, nos protegendo, guerreando em nosso favor, Pai. Eu te peço que o Senhor venha, meu Deus, jogar por terra toda a maldição que foi lançada contra nós e que as bênçãos do Senhor venham nos alcançar, em nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos e te glorificamos por tudo e acima de tudo seja feita a tua vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus e também orando juntos. Se você gostou dessa mensagem, deixe o seu like e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas com a palavra de Deus. Não se esqueça de conferir o link do meu canal no WhatsApp que vai estar na descrição do vídeo ou fixado nos comentários. E se você é novo por aqui e gostou do canal, se inscreva e não deixe de ativar as notificações para não perder novos conteúdos. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.